Quando a gente fala em verão, para muitos logo vem na cabeça férias e descanso. E para te ajudar a passar um verão mais tranquilo, estamos apresentando nesta semana uma série de entrevistas com especialistas que trazem orientações e cuidados com a saúde. Nossa convidada de hoje é pediatra, gastroenterologista Estefânia Simon. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Obrigada, um prazer. Doutora, começo lhe perguntando, então, quais são os principais problemas durante o verão, então, que as crianças passam? Bom, são vários problemas que são enfrentados pelas mães, né? Começando por problemas comuns do dia a dia, por exemplo, a brotoeja nos dias de mais calor. Aquelas bolinhas vermelhas. As bolinhas vermelhas que surgem em volta do pescoço, embaixo do bracinho, no tronco. Elas são secundárias ao calor em excesso. E as mães têm muito medo que as crianças passem frio, principalmente durante a noite, agasalham demais a criança tem uma sudorese excessiva, obstrui os poros de drenagem desse suor e forma essas bolinhas que são incômodas, coçam, deixam a criança irritada. Então é importante que a mãe não deixe a criança tão agasalhada, use roupinhas mais leves e se preocupe em hidratar bem a criança para que ela não passe tanto calor. Com relação à pele, quais outros problemas que podem surgir então durante o verão? Outro problema bem frequente são as micoses de verão, né? E nas crianças, principalmente nas regiões de fraldinha, que já é uma região mais abafada e com o calor aumenta, e entre os dedinhos. Então, a criança fica muito de pezinho descalço, em volta da piscina, ou sai da piscina, a gente acaba esquecendo de secar entre os dedinhos, ou trocar a fraldinha de piscina com uma frequência maior, e a criança então acaba fazendo essas micoses de verão, que podem ser evitadas simplesmente secando bem e não deixando essas áreas umedecidas. Agora, com relação à alimentação, quais os cuidados que os pais devem ter então nessa época de calor com a alimentação das crianças? A gente sempre orienta que os pais evitem comprar alimentos deambulantes na praia, por exemplo, né? Se você está na praia com a criança está com fome e você não levou um lanche, tente comprar em um quiosque que seja mais higiênico e que a gente sabe que o alimento foi recém-preparado. Outro cuidado que tem que ter é tentar levar mais fruta, água, bolachinha em saquinho fechadinho, em que não tenha uma contaminação desses alimentos por ficar muito tempo num local de mais calor e que não tenha uma contaminação secundária. Com relação às papinhas prontas, né? A mãe preparou em casa, né? Arrumou na lancheirinha, leva junto para o passeio. A mamadeira faz em casa, leva junto no passeio. Qual é a orientação? Bom, a orientação é assim, se não tiver como evitar de levar a papinha salgada pronta, que se leve então em uma sacolinha térmica e que se dê numa temperatura ambiente para a criança, evitando o aquecer, resfriar e reaquecer. E a mamadeira, a mãe deve levar a água na mamadeira ou então a garrafinha de água mineral separada e o pó em um potinho separado e fazer o preparo na hora, não levar a mamadeira pronta para não ficar pronta no calor. Porque a mamadeira preparada depois de 1 hora já não deve mais ser dada à criança, porque tem risco de que aquele pozinho dissolvido fique contaminado. Com relação à intoxicação alimentar, quais são os sintomas? As crianças geralmente começam com vômitos e com febre. E isso angustia muito a mãe, o fato da criança começar a vomitar, geralmente fora de casa. E depois de 48 horas de vômito, inicia a diarreia que se prolonga em torno de 5 dias a 1 semana, geralmente secundária, rotavírus ou bactérias contaminantes de alimentos. Outros problemas comuns também agora nessa estação mais quente do ano, com relação ao ouvido, alguns cuidados com a água. A gente vê muito a criança, como tem feito dias muito quentes, as crianças ficam muito tempo na piscina e ficam com o cabelinho úmido, com o ouvido úmido. Então, o ideal é sempre secar bem o ouvidinho cada vez que a criança sai da piscina. E se a criança queixar de dor, que geralmente é secundária a uma otite externa, é só o conduto que está inflamadinho, a gente não deve pingar nada dentro do ouvido para não deixar mais úmido e não piorar a situação. Então, o ideal é só colocar uma compressinha quentinha no ouvido e dar analgésico.
A otite, então, por causa da umidade. Por causa da umidade no conduto. Não é a otite média que precisa de antibióticos. A gente tem que evitar usar a medicação em excesso no verão. Insolação também é comum? Também. É importante falar do protetor solar, que só é liberado para uso a partir do 6º mês. Então, a família que não tiver como evitar de ir à praia, tem um filho maior, vai toda a família para a praia e tem que levar o bebê menor de 6 meses, a gente orienta que se evite o horário depois das 10 e antes das 16 na praia e que se leve o bebê com as camisetinhas com fator de proteção solar, que tem à venda nas lojas de crianças, porque essa criança não pode usar o protetor. E na criança maior de 6 meses, a gente pode usar o protetor, no mínimo 30, preferencialmente acima de 50, aplicar 15 minutos, pelo menos, antes de ir para a praia ou para a piscina e reaplicar a cada 2 horas. Não adianta passar pela manhã e deixar a criança o dia inteiro exposta ao sol. A maioria dos pais esquece de reaplicar, até porque a criança está brincando e acaba não voltando para a próxima ou não quer reaplicar, mas é importante essa reaplicação, porque o fato de não reaplicar é que acaba gerando uma insolação, uma queimadura solar posterior. Muitos pais também têm um pouquinho de receio na hora de usar o ar-condicionado, né, em locais onde a criança frequenta, onde a criança está. Qual que é a orientação, então, com relação ao uso? O ar-condicionado pode ser utilizado, desde que ele se mantenha uma temperatura ambiente de 24 a 25 graus, com uma frestinha da janela aberta ou a porta aberta para que tenha uma circulação de ar externo e não fique muito frio o ambiente. Mas é melhor ligar o ar em uma temperatura ambiente do que a criança passar calor. Quando os pais devem buscar, então, ajuda médica? Sempre que a criança começar com um quadro de vômito, por exemplo, com febre, e que a criança não consiga se hidratar, que os pais não consigam dar água o suficiente ou a criança está rejeitando a alimentação, o ideal é sempre levar para atendimento para a gente evitar a desidratação ou um quadro pior. Nas situações de insolação, em que a criança tem sintomas mais graves, em que ela começa com vômito, com febre, com dor muscular, também a criança deve ser levada ao médico. As conjuntivites também devem ser tratadas, porque a criança mergulha com o olhinho aberto na piscina, esfrega a areia da praia nos olhos, contamina e isso gera uma inflamação da pele que reveste o olhinho e se a gente não usa um antibiótico pode provocar uma conjuntivite mais grave. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal de notícias e um bom trabalho. Obrigada.